Irmãos e irmãs, no domingo passado, nós ouvimos no Evangelho que Jesus enviou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, em missão, mandando 2 a 2, dando algumas recomendações. E hoje nós encontramos com esses discípulos que voltam da missão. E eles então encontram com Jesus e em redor de Jesus eles começam a contar o que fizeram, o que aconteceu. Então Jesus se alegra e reconhece o trabalho deles, pois era incansável. Uma grande multidão, vindo pessoas de vários lugares, queriam ouvi-los. E Jesus então chama-os para atravessar o mar de Tiberíades e ir para o outro lado do mar, para descansar um pouco. Certamente fazem uma travessia tranquila, remando devagar para que pudessem descansar. Mas quando chega do outro lado da margem, deparam com uma multidão que corre a pé para encontrar com eles do outro lado. E então, eles descem da barca e Jesus começa a ensiná-los, ensinando muitas coisas. Sempre Jesus ensina, sempre Jesus se dedica para esclarecer as multidões, pois ele as via como ovelhas sem pastor. Na primeira leitura de hoje, do livro da profecia de Jeremias, nós encontramos uma situação complicada e difícil. O povo de Deus, mais ou menos 600 anos antes de nascer Jesus, estava numa situação de escravidão, de muita temeridade por causa e consequência dos maus governantes. O rei Josias morreu, ficou no lugar dele Joaquim, filho de Josias, e Joaquim quis fazer aliança com o rei da Pérsia contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas as forças políticas queriam benefícios próprios, queriam privilégios. No entanto, tanto a Pérsia quanto Israel foram tomados pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e fez todo mundo escravo. E o povo, então, vivendo nesse tempo de escravidão, de escassez de alimento e de injustiça, porque não podiam nem celebrar o culto a Deus. E por isso choravam e bradavam socorro a Deus. E Deus então vem em socorro desse povo. É a leitura de hoje, que vai dizer: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Por causa da inconsequência do rei, dos governantes, o povo é escravizado, violentado e até morto. Quando se fala em política, nós pensamos em política partidária. E não é isso que se trata nessa leitura, mas de uma política que a base dela é a justiça. A justiça que deve prevalecer e não o privilégio. Quando se busca privilégio na política, tem injustiça. Quando tem injustiça, há alguns só que levam vantagem. E o povo, principalmente o povo, sofre.
Quando se fala em política, deve pensar em justiça e união, proteção, onde todos devem ter os mesmos direitos e ser cuidados para ter vida. Quando se fala em economia, principalmente no âmbito bíblico, não se trata de dinheiro, nem de fração monetária. Se fala de valores, valores que constroem, valores que edificam, como o valor da família, o valor da fé, da religião, o valor da solidariedade, da caridade. Isso é a economia da salvação. Quando se fala em religião, não se fala em reza, somente em reza, em oração. Se fala em reino de Deus. E o reino de Deus está tudo isso, tanto a política da justiça, quanto a economia de valores e a satisfação de ser irmão, de ser um só povo, de ser reunido em torno de Deus. Tanto é que o convite principal do reino de Deus é para sentar à mesa no reino de Deus, para partilhar o pão, para partilhar a vida, para alegrar-se. E aí nós chegamos naquilo que a missão deve nos propor. A missão deve nos fazer aproximar uns dos outros na presença de Deus, elevando os valores de vida para que todos possam viver bem. Não é isso que faz um casal, um pai e uma mãe? Não quer o melhor para os filhos, não faz tudo para construir uma casa para a família, para que ali possam comer e beber, dormir, descansar, trabalhar unidos? Por isso, somos chamados hoje a escutar a palavra de Jesus, a tudo que Ele tem a nos ensinar, a nos dizer, a nos instruir, para que possamos construir um mundo novo, uma sociedade justa e fraterna, onde todos têm direito de viver e de viver bem. Hoje, faz 6 meses que a primeira pessoa no Brasil foi vacinada. 6 meses. E ainda não atingimos 50% dos vacinados. Quando se tem uma política de saúde, não quer dizer que o governante é bom. Isso é obrigação dele, cuidar da saúde do povo. Quando o povo tem o que comer e como comprar e pagar, não é bondade, não. É justiça. Que todos deviam ter direito e têm direito de comer e de beber, de se nutrir. E vemos que muitos dos nossos irmãos estão passando fome. Ainda tem muita gente esperando uma vaga no hospital. Ainda tem muita gente que não tem direito de ser atendido quando chega no hospital. Então precisamos de justiça. Precisamos mais escutar a palavra de Deus, fazer com que essa palavra torne-se verdade no nosso meio, nas nossas ações, nas nossas atitudes.